Uma onça pintada, gigante, das patas desse tamanho, passou a noite inteirinha tentando pegar eu e meu pai num rancho. A coisa foi feia, meu amigo. Vou contar pra vocês aí o caos dessa onça que nos atacou. Eu tenho as coxas por dentro aqui, ainda tem cicatrizes de eu subir e descer numa árvore, numa madeira, tentando fugir dessa onça. A onça começou a nos atacar por volta de 10h30 para 11 horas da noite e ficou tentando pegar nós até a barra do dia começar a clarear. É, meu amigo, a vida da roça não é fácil, não. Muitas vezes as pessoas pensam que a vida da roça é tranquila, é sossegada. Não. A vida da roça, para quem gosta, é boa. Mas, no meu caso, por exemplo, eu falo em nome de muita gente, foi sofrida demais, meu amigo. Porque a roça na pobreza é igual você viver na favela na pobreza. É muito doído. Por exemplo, eu era menino nesse tempo, tinha por volta de 11, 12 anos. Olha o sofrimento. A gente comia o que tinha. Não passava fome, mas comia o que tinha. Tinha semana que era feijão só com farinha, tinha semana que era só mandioca com sal. De quando em quando um peixe, uma carninha de tatu no máximo. Às vezes passava uma semana comendo só arroz, outra semana comendo só feijão. Difícil. As mocinhas não queriam nós porque a gente era pobre, mal vestido e muito feio, né? Dinheiro a gente não tinha. De vez em quando os pais davam uma taca de guaspa, de guaxa. E a onça ficava o tempo todo querendo comer nós. É bom isso? Claro que não. Pois bem, eu tinha por volta de 11 anos, mais ou menos, aqueles menininhos de roça maguinho, mais ligeiro, esperto. Aí meu pai tocava uma roça, assim um pouco distante de casa, não era uns 3 a 4 quilômetros da nossa casa. E essa roça nós fizemos um rancho muito bem feito, meu pai fez um rancho muito bem feito, justamente porque lá tinha onça demais, tinha até uma caverna lá perto que tem até hoje que era morada de onça pintada mesmo. Então meu pai já fez o rancho reforçado com 4 esteios de angico dessa grossura, né, mais uns 2 reforços no meio, um pé direito no meio de um pé de baru que era dessa grossura que arranhou minhas coxas tudo de subir e descer. Fincou as madeiras pau a pique assim, ó, fincou as madeiras tudo uns 30 centímetros no chão. 2 varas grandes assim, a madeira vinha por dentro, cercando todinho, reforçado mesmo, coberto de palha de arroz e capim. As varas em cima ele botou assim, ó, mais ou menos uns 20 centímetros uma da outra, que era de jeito que a onça não dava para enfiar a cabeça. Um rancho muito seguro mesmo. Pois é. E essa roça, mas meu pai ia lá todo dia, o dia sim, dia não, porque ele era muito morro, muito despenhadeiro, não ia carro. E também se fosse carro, o que ia adiantar, né? Não tinha carro, nem dinheiro para pagar. Aí mas meu pai arreava um cavalo que nós tínhamos, e uma eguinha, e nós ia dia sim, dia não, buscar milho, buscar feijão. Então os mantimentos ficavam tudo lá na roça, nós ia trazendo para casa aos poucos. Então nós ia lá sempre buscar. E nessa buscança, meu pai era caçador, pescador. Nós estávamos no mês difícil, comendo só arroz e feijão puro, sem mistura, sem nada. Aí meu pai disse, ó, eu vou cevar uma paquinha lá na roça para nós comer, porque esse negócio de só feijão, arroz e abóbora e mandioca tá difícil. Aí meu pai cevou uma paca lá na roça. Todo dia que nós ia lá buscar o cargueiro, ele botava uma comidinha, uma semente de manga, botava milho, botava mandioca, fruto, semente de abacate. No final da roça, na dobrada assim, do outro lado. Aí ele fez isso mais ou menos umas 2 semanas. Aí ele disse, ó meu filho, agora hoje nós vamos dormir lá na roça, no rancho, pra nós botar a armadilha lá pra matar a paca pra nós comer. E era certeza. Assim fizemos. Fui com meu pai. Uma coceira aqui no pé do pescoço. Aí nós foi. Ali umas 5 horas da tarde, nós foi lá no cevador da paca. Meu pai botou a espingarda, já tinha fincado as 2 forquilhas lá uma semana antes para ela acostumar com as forquilhas. Marrou uma espiga de milho numa linha e deixou lá no jeito para ela acostumou a comer a espiguinha de milho amarrada na linha.
Aí ele foi, nós só tinha uma espingarda de 2 canos, bate-bucha, mas trem arrumado mesmo. Aí meu pai foi lá, botou ela de armadilha, armou, fez o procedimento lá, amarrou a espiguinha de milho na linha, amarrou no ponto, tudo certinho. Pegou uma casca de pau d'óleo, botou em cima para não cair sereno, para não esfriar a espoleta da espingarda, e nós voltou pro rancho, já assim querendo escurecer, já preocupado com a onça. E meu pai tinha levado um punhal, que esse punhal língua de tatu, mais ou menos uns 50 centímetros. Um corte dos 2 lados um cabo. E eu sempre com esse punhal na mão. Isso aqui é pra chuchar a onça. A onça. Isso aqui é, né, menino pra puta. A onça, eu meto isso aqui na onça. Não sei o que, tá? Aquele negócio todo. Beleza. E lá no rancho só tinha um facãozinho velho pundum. Que meu pai não amolava ele não. Era só pra pegar assim, pra pegar a brasa assim no fogo, pra acender o cigarro. Às vezes cortar um osso de um bicho, um trem, botava ele em cima e batia um macete, um martelo. Facãozinho cego, não tinha nem tala mais. Facãozinho corneta antigo, cego, lá dentro do rancho. Aí nós tínhamos levado 2 cachorrinhos. Um cachorrinho já mais velho, chamava Toquinho. Esse cachorrinho mais velho, mais sabido, lá tinha um rancho fechado e tinha uma área aberta que meu pai fez uma estiva assim, mais ou menos uns 25 a 30 centímetros do chão, estivou com madeira, secou em volta e encheu de milho. O paiol de milho era na roça, como eu falei, nós buscava toda semana. Aí ficou estiva, assim, mais ou menos uns 25 a 30 centímetros de altura. O cachorrinho mais velho, como era sabido, mergulhou debaixo, foi dormir debaixo da estiva, lá no meio da estiva. Lá a onça não entrava, que ela não cabe, né? Aí o outro cachorrinho mais novo, um cachorrinho baixinho, gordinho assim, cachorrinho novo, bestinha. Aí meu pai tinha escorado as lenhas tudo assim na parede do rancho, aquele mundo velho de lenha, e ele botou perto da porta do rancho, para poder pegar assim, sem ter que lá de fora de noite com medo da onça. Botou assim, aí esse cachorrinho foi dormir debaixo. Pai disse, não, vou deixar o cachorrinho dormir de fora, porque se a onça chegar, ele se late, não faz barulho, a espingarda tá lá, aí nós grita, ela corre. Eu com medo, não, a onça não ataca a gente assim, não, nós grita, ela corre, é o espeto, e nós fura ela no buraco da parede. Meu pai também meio papudinho, então, pra mim não ficar com medo, pois bem. A gente deitava cedo, não tinha, né? Conversamos lá um pouquinho, meu pai fez um café e botou uma panela desse tipo assim, uma panela grande, uns 10 litros, panela de ferro, pra ferver água. Falou, ó, quando o tiro bater, geralmente é na madrugadinha, filho, aí nós já tá com a água fervendo aqui, pra nós pelar a pá. E se a onça vir, nós pega cacu e joga na cara dela no buraco. Tá bom. Parece que meu pai tava adivinhando. Jogamos, lá tinha umas caminhas de vara que meu pai fazia, assim, várias caminhas de taquara, de bambu, tudo aparado certinho assim. Aí tinha uma cama mais larga que eu dormia com meu pai, né? Mesmo quando tinha peão na roça, meus irmãos, eu era um menino menor, eu dormia com o pai. Aí ele fez uma mais larguinha pra nós dois, beleza. Jogou uns espuminhas velhas, aí nós deitou. E eu menino, né, deitei logo e já dormi. Ah, meu amigo, eu dormindo assim, de repente, eu e meu pai acordou só com um gritinho desse cachorrinho que tava lá de fora, esse que tava debaixo da lenha. Só fez assim, uau! E nós escutou aquele trovão, assim, e a saroba rasgando. Era mês de agosto, a paiada tava alta. Nós estava pensando até uma semana depois já ia estabelecer lá para bater a paiada, capinar para preparar, né? Agosto, setembro, outubro já planta. Pai, nós só viu que é a tribuzana. O cachorro só deu um grito, ela foi certinho nele. Acho que ela veio negaciando contra o vento, né? No que ela bateu nele assim, ela derrubou alguns pau de lenha. No que ela afastou, ela saiu derrubando lenha. Rapaz, aí o medo chegou. E aí meu pai ribou o fogo, aí com medo de ir lá fora, a porta do rancho era assim, ó. Põe assim e enfia os pau dentro, assim, ó. Né? Enfia, desce, enfia, botou assim os pau. Assim, ó. Mais ou menos assim a porta do rancho. Aí meu pai levantava só um pau desse aqui, pegava esse facãozinho, batia na cabeça da lenha lá fora, assim, ó. Aí o facão pregava e ele puxava. Com medo de ir lá fora da onça, né? Ia puxando e foi ribando o fogo assim. O cachorrinho era pequeno e nós deduzimos que ela tava parida. Ela foi lá nessa loca, levou o cachorrinho lá pros filhotes comer. Nós estava lá dentro do rancho, de repente nós escutou aquele atribuzando no meio da saroba. E o cachorrinho lá debaixo do assoalho começou a latir, aquele latido de medo, e começou a gemer. E começou a vir pro lado, por baixo assim da estirra, pro lado da parede. A onça deu umas 4 rodeadas nele assim, cavando, mas ela não conseguia entrar, porque o coisa era baixo. Foi
uns 10 minutos ela tentando pegar o cachorrinho. Ela viu que não tinha jeito, de repente o cachorrinho calou. De uma vez, assim, silenciou de uma vez. Nós pensamos, pai, será que ela conseguiu pegar o cachorro? Mas você vai ver o que aconteceu com o cachorro. O cachorrinho calou e ela partiu pro rancho. Ia naquelas madeiras assim, aí metia a unha e dava aqueles... Aquilo lá que... Eu cagar na caça não caguei não, mas mijar eu mijei de medo. E ela rodeando o rancho e ranhando. E ela metia os dentes assim nas madeiras, fazia croc, croc. Ela enfiava aquela patona desse tamanho assim, meu pai com fogo. Às vezes a gente via o relance das patas dela assim, ela tentando enfiar a mão no buraco. Meu pai foi lá, catou uma cunha de água fervendo, aquela veio na parede, tchá! Rapaz, aquele gunhado assim, parece que ela deu umas voltas aí que ela veio nervosa mesmo. E avançava na parede, cortava de um lado e outro. E meu pai, com esse facãozinho pundum, facãozinho pequeno assim, ó, ele ia, ó, que ele via que ele batia. Ó, que ele vinha, ele batia entre a madeira assim, ó, tentando. Mas às vezes a madeira tem um nó, alguma coisa, cercava a facãozada, né? Mas era notório, tanto de mim quanto dele, que de vez em quando acertava a cara dela, acertava a pata. Mas o facãozinho muito cego, né? Era só para espantar, e batia. Aí ela vinha, meu pai pegava até que... E foi jogando essa água fervendo nela e cada vez ela mais nervosa. Aí tinha hora que parece que era duas, parece que uma vinha de um lado, outra vinha do outro. Ou era o medo que era demais, né? Aí, em cima do fogão, que o rancho era de lenha, aí meu pai fez tipo um soto assim, ó, em cima da trempe de casqueiro, que tinha serrado uma madeira, ele fez de casqueiro, tipo um giral aqui, ó, em cima do fogo, em cima da trempe, para quando a faísca do fogo subir, não pegar no capim. E tinha esse esteio, bem no meio do rancho, o pé direito, que fazia quina com esse giral. Aí meu pai, meu filho, sobe lá pro giral, porque se ela entrar, e eu entro em luta com ela aqui, e às vezes pelo menos você se escapa, sobe lá no giral. Aí eu subi no giral, só que ela dava aquelas barroadas e dava uma afastadinha, parece que ela ia lá nos filhotes, não sei, ou ela parava para descansar. Eu sei que ela dava um tempinho assim, de uns 10, 15 minutos, ela vinha de novo. Aí eu lá em cima do giral, aí de repente ela veio de lá pra cá, e o rancho que nós fez, o chão era meio torto assim, ó. Aí meu pai cavou, né? Fez uma cava no chão, planou o terreno para fazer o rancho, e nisso a parte de cima do rancho ficou baixa. Então a parte de o rancho, a beirada dele assim, era mais ou menos uns 2 metros e pouco de altura, a comunheira dele uns 3 metros, que a queda do rancho capim tem que ser forte. Então a parte de cima era baixa, assim, 1,5 metro mais ou menos. No que ela veio truteando no meio da paiada, tipo, aquele barulhão assim. Aí, pai, pelo amor de Deus, meu filho, vamos rezar e ter fé em Deus, porque agora é 2. No que ela veio de lá pra cá, ela deu um pinote em cima do rancho, que aquele rancho dos esteios dessa grossura que o homem não abraçava. Aqueles trem tudo trançado, tudo amarrado, pregado com pregos, as madeiras fincadas aí 30 centímetros chão adentro, travado em cima. O rancho tremeu todinho. Quando ela pulou, o bicho, aquela balançada assim, as madeiras chegou a ringir assim, ó. E ela veio justamente em cima de mim, onde eu tava, no giralzinho. Parece que ela... Aí eu senti, quando ela bateu as 4 patas bem em cima onde eu tava, tipo, deu aquele fungado farejando eu lá dentro. Aí pai me deu o chucho. E a gente tem raiva de onça. Porque naquele tempo a gente na pobreza lascada, sofrendo, trabalhando no pesado. Às vezes a alimentação não era muito boa. Então a gente da roça era sofrido. E além desse sofrimento tudo, ainda tinha diabo de cobra e de onça para perseguir, para querer pegar a gente. Então não tinha como a gente amar as onças igual a gente ama hoje, não. A gente queria matar mesmo. E eu tava com ódio dela e meu pai também. A gente queria matar e matar. E se de preferência matar ela sofrendo, que ela queria pegar nós mesmo. Então a gente não tinha amor assim, respeito com a natureza, não. Era briga, era a lei da sobrevivência. Ou você mata ou você morre. Ou você come a onça ou ela te come, meu amigo. Não tinha meio termo, não. Aí pai me deu o chucho, o punhalo. E o bicho, eu tinha molado ele de tarde, com essa brincadeira de espetar a onça. E ele tinha corte dos 2 lados. O bicho tava, como dizia Gerardinho, o bicho tava parando asa de mosquito mesmo. E a ponta dele, eu esfreguei a ponta na pedra assim, a bicha ficou igual uma agulha. Rapaz, no que ela pulou, que ela deu aquela fungada assim, quase no rumo da minha cara, que quase que a bosta saiu de medo. Eu olhei pra baixo assim, pelo clarão do fogo, e eu vi quando formou 2 batatas no capim assim, que abaixou assim, ó. Tipo que ela botou os 2 pés e chegou a formar aquelas 2 bolas de baixo no capim. Eu peguei no cabo do punhal com as 2 mãos aqui, ó.
E trancei os dentes, era menino de roça, menino de 11, 12 anos, mas tinha muita força. Mas eu trancei aqui e medi mais ou menos entre os dois pés. Deu uma chuchada assim, meu amigo, que eu senti quando o punhal venceu o capim, a palha de arroz e chuchou no bucho dela. Aquela travinha que o punhal tem no pé assim, chegou a entrar no meio do capim. Rapaz, essa bicha aí é que o urro foi feio. E saiu rolando rancho abaixo assim, caiu no chão. Aí, meu amigo, por isso que fala, a fera ferida. Essa onça ferida, meu amigo, ela quase derrubou esse rancho. Se o rancho não fosse um rancho mesmo, para vedar onça, para vedar boi brabo, ela tinha vencido, ela tinha derrubado essa parede e tinha pegado nós. Aí ela vindo e meu pai com o punhal tentando chuchar ela de novo e não alcançava. Mas o povo da roça é muito astucioso. Aí na hora que ela deu uma afastadinha lá, meu pai pegou esse punhal, eu até então não sabia o que ele estava fazendo. Ele pegou o cabo do punhal e foi experimentando nos buracos do bambu assim, ó. Na cama que nós estávamos deitados, os bambus tudo assim, ó. Com as bocas, ele foi experimentando o cabo do punhal. Num, no outro, num, no outro, num, no outro. Até que ele entrou num, você vê assim. Travou assim, entrou justinho, prendeu o punhal no bambu. Ele puxou aquele bambu. Lá na parede tinha uma borracha que ele usava para amarrar a espingarda lá na armadilha. Ele pegou a borracha e deu uma rodeada boa aqui no cabo, arrochando mais ainda. Aí naquela travinha que o punhal tem assim, ele passava de um lado, passava do outro e vinha aqui, passava para vir aqui. Amarrou mesmo que o punhal ficou na ponta da taboca assim, ó, firme mesmo. Aí ela vinha, quando ela levantava assim, a gente via pelo clarão do fogo, ele levava entre a parede, tchum! Aí que a bicha berrava. E lá de dentro eu vi o sangue esguichar assim, ó. Tinha momento que o pai dava aquela chuchada e ela nervosa, braba. Ele dava aquela chuchada, o sangue vinha assim, chegava espirrado dentro do rancho. E essa luta, que a bicha não morre, ela além de ser muito grande, ela é nervosa, com raiva. Porque aí ela já partiu para um ataque, ela nem queria comer mais nós, não. Ela queria matar mesmo, porque já virou, foi uma luta de sobrevivência, né? De nós contra ela e ela contra nós. E isso, essa luta, ela afastava um pouquinho e vinha, afastava um pouquinho e vinha. E isso ela ficou nessa luta, nós de dentro e ela de fora, até começar a querer a barra do dia, começou a amarelar, aí ela afundou por rumo do mato e não voltou mais. Mas ela levou, no mínimo, umas 10 furadas. E essa que eu dei na barriga dela, apesar de eu ser menino, eu tinha um muco forte e eu tava com ódio. Ódio e medo. Porque, como eu falei, se ela rasgasse o rancho em cima de mim, ele era só uma bocada. Eu com 12 anos, eu devo estar pesando uns... acho que eu não pesava mais de uns 15 quilos, não. Tinha menininho baguinho mesmo, assim, as costelinhas parecem costela de frango. Aí até que ela afastou e não voltou mais. Aí meu pai rezou, agradeceu a Deus, falou, não filha, agora ela vai morrer por aí, que foi ela levou muita chuchada, ela levou muita punhalada, punhal desse tamanho, tinha sangue até no pé, naquela travinha dele assim, tinha sangue, dizer que tem hora que ele entrava era tudo, e ele tinha uns 40, 50 centímetros de lâmina, corta dos dois lados, afiado que... né? Ela não morreu na hora porque nenhuma das punhaladas pegou no coração, pegou na barriga, pegou na cara, pegava no coisa, né? Ela foi toda furada. Foi a luta. Parece até meio tenebroso, fica até meio com dó, né? De quando eu lembro, fica... mas eu penso, não, mas ali era o seguinte, ou era nós ou era ela, não tinha escolha, né? Ou você mata ou você morre, ou nós como a onça ou ela como nós, não tinha outra escolha. Aí até que o dia amanheceu, aí meu pai disse, meu filho, essa paca tem certeza que ela morreu, que de madrugada nós escutou o tiro, mesmo com essa luta da onça, você acredita? Que lá para umas 3h30, nós calculamos, escutou o tiro, bum! O tiro, a paca morreu. Meu pai não botou uma armadilha, se a bicha veio, meu amigo, já era no meio da cabeça. Aí meu pai disse, meu filho, ó que o dia amanhecer, nós não vai mexer com paca, com nada. Nós vamos correndo para casa, chamar os caçadores, pegar o espingarda emprestada do seu tio, chamar os cachorros. Aí depois nós, olha essa paca. Eu tenho certeza que a paca morreu, mas nós não vai lá não. De jeito nenhum. Quando o dia começou a clarear, aí nós lembrou do cachorrinho. Pai, e o Toquinho, pai? Será o que Toquinho? Que a outra cachorrinha ele pegou o Toquinho. Nós olhou por baixo, o Toquinho tava lá duro, morto.
Era um cachorro mais de idade, ele sofreu um infarto, ou morreu de medo, sei lá. Ele não tinha um arranhão no corpo. Meu pai pegou a enxadinha velha, foi lá e puxou ele assim, ele já veio meio duro, que ele morreu logo no piso-pico, duro. Rapaz, não tinha um sinal de nada nele, que ela não entrou debaixo, ela não alcançou a mão nele. Ele tava todo mijado e cagado, parece que vomitou, assim, babado, mas ele morreu de medo, de estresse, deu um ataque nele, sei lá, ele morreu lá de medo, né? Tem gente que morre de medo, morre, o nosso cachorrinho morreu de medo. Aí nós largou essa paca pra lá e correu pra casa, aí chamou o caçador, chamou a espingarda, veio, nós viu sinal de sangue para todo lado na região. Nós não tivemos coragem de ir lá na loca não, que nós tava com a espingarda só. A do meu pai tinha disparado um tiro na paca, só tinha um tiro, né? E nós estressados, cansados, com medo, nós não quis ir lá na loca dela não. Nós soltou os cachorros por ali e tal, viu muito sangue por ali. E pelo tanto de sangue que nós vimos, falou, não, ela vai morrer por aí, depois nós vai ver os urubu. Portanto que depois uma semana depois, nós já tava lá batendo paiada, nós vimos os urubu voando, meu pai foi lá, era ela. A onça tava lá morta, já tava só, os urubu tava acabando com ela. Aí nós veio já umas 10, 11 horas, aí foi lá, pegou a paca tava lá morta, nós levamos pra casa, né? E pai, depois dessa vez, ainda deu uma reforçada maior no rancho ainda, e nós nunca mais dormiu no rancho sem espingarda. Porque se tivesse com a espingarda, nós tinha matado ela na primeira lapada, né? Nós nunca dormiu assim de só uma pessoa, dois, com criança, não. E quando ia dormir lá na roça, era 3, 4, 5 homens, tudo bem armado, com espingarda, com facão, com chucho, com medo, porque a onça realmente botava pra pegar mesmo. Não tinha conversa não, a onça não gosta de perder viagem. Ela fica nervosa, ela fica com raiva quando ela tenta pegar um negócio que não dá certo, ela fica nervosa, fica com raiva. Portanto que o perigo da onça, um dos perigos, porque a onça é o seguinte, ele é um animal que ele não desiste. Muitas das nossas atitudes tinham que ser igual a da onça, não desistir. A onça, ela dá 10 ataques, 50, 100 até pegar. Diz esses pesquisadores sabidos por aí hoje, que a onça a cada 10 ataques ela acerta um. E ela vive gorda, porque ela não desiste, ela parte para pegar mesmo. Aí aconteceu o quê? Ela morreu, né? Os urubu comeu, conforme eu falei, nós levou a paca para casa. Desse tempo a gente ficou mais veaco, mais esperto, tomamos uns cachorros maiores, uns cachorros de grande porte. A gente levava, nós tínhamos mais emprestado dos vizinhos que a gente ia passar a semana na roça. Fez barulhar ali, né, pra afugentar ela, né? De vez em quando nós dávamos uns tiros lá de noite no rancho, dávamos uns gritos, fazia barulho. Via sinal dela direto, caço tatu, resto de paca, resto de tamanduá bandeira que ela pegava. A gente via na beirada, se saísse da roça e entrasse na mata assim, você tava vendo vestígio que ela tinha andado lá. Mas no rancho, a gente tocou essa roça lá uns 4 anos, no rancho nunca mais teve ataque, nunca mais voltou, não. Parece que um avisou pra outra que o trem lá era meio perigoso, não é mesmo? Aí, por fim, tocar uma roça até que desistimos, né? Que aí a roça a terra vai perdendo a qualidade. Naquele tempo não tinha adubo, não tinha nada, era na terra, vai ficando lavada, a gente larga aquele, vai derrubar outra mata e fazer outra, e assim nós fizemos. Mas ficou, né? A história da onça. Se eu tô aqui contando esse caso pra vocês hoje, eu devo estar aqui, eu devo a meu pai, a Deus em primeiro lugar, e esse punhalo, língua de tatu, língua de tamanduá, de 50 centímetros. Inclusive esse punhalo tá lá na roça hoje, na casinha que era da minha mãe, até hoje enfiado na teia lá, guardado lá. O dia que eu for lá, eu vou tirar um retrato dele e vou trazer para vocês verem. O punhalo que salvou minha vida, tá, moça? Termina aqui mais um Caos Caipira. Eu quero dar uma prosinha com vocês aqui, porque se você ficou no caos aqui até agora, eu sei que você gosta de caos e você deve ter gostado, e eu já lhe agradeço. Pedir para você compartilhar com seus amigos, com seus parentes, para a cultura do Caos Caipira ir rompendo, né, Brasil lá fora. Porque antigamente era assim, ó, os causos ao pé do fogo, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha telefone, era tudo falado, né? Então os causos, desde o antigo, os tropeiros, boiadeiros, viajantes, os padres, né, vinha história de outros países, de outro lugar, tudo no boca a boca, né? Tinha algum livro raro, na minha casa, por exemplo, nem rádio não tinha, então era mesmo na prosa. Falando em prosa, eu tô precisando comprar
um celular mais moderno, com a câmera boa mesmo, tinindo mesmo, ou comprar uma câmera mais profissional, que graças a Deus, ó, o último caso que eu contei, quero até agradecer a todos, tá chegando aí 60 mil visualizações. Eu tive um short aí que é o Caipira e o Veterinário, vou até deixar ele aqui embaixo para vocês verem. Eu lancei ele uma vez, deu 1,5 milhão de visualizações, e eu relancei de novo, deu mais 500 mil. Então estamos com quase 2 milhões de visualizações. Então eu estou muito satisfeito. Então eu preciso comprar um telefone bem mais moderno, com a câmera bem profissional nele, ou até mesmo uma câmera profissional para nós gravar o trem assim com mais profissionalismo. E não é barato. Eu não sou... não quero dizer que eu estou passando necessidade, que eu estou... Até semana passada eu tinha feito um apelo em outro vídeo, a pessoa falou, não, se você quiser eu posso mandar uma cesta básica para o senhor, posso mandar... Não, graças a Deus, aqui em casa o básico nós tem de tudo, graças a Deus. É que a compra desse telefone não é barato, um telefone bom hoje do jeito que eu estou precisando, uma câmera, sei lá, acho que é 2.500, 3.000, daí para um trem aí profissional mesmo. Então se você quiser ajudar nós, eu vou deixar o Pix aqui embaixo. Você pode mandar qualquer quantia aí que eu fico satisfeito. Se você ficar assim meio desconfiado, rapaz, hoje na internet tem todo tipo de gente, esse Pedrão Bocó pode estar mentindo, pode estar aplicando um golpe, alguma coisa. Se você pensar desse maneira, não manda não, porque senão você vai mandar, depois você vai ficar pensando, né? Só faz o depósito, o Pix vai estar aqui, se você realmente sentir que eu estou falando a verdade, que não estou aqui para explorar ninguém, eu só quero uma ajuda, que é justamente para quem gosta. Por isso que eu deixei para o final do caso esse pedido, porque se você chegou aqui é porque você gosta. Se você gosta e estiver disposto a nos ajudar, disposto a colaborar para mim comprar essa ferramenta, qualquer valor é bem-vindo, o Pix está aqui embaixo. E aqui embaixo também vai ficar o link desse vídeo Caipira e o Veterinário, que teve aí mais de 2 milhões de visualizações. Tá me ajudando aí, eu tô quase ganhando a placa de YouTube de 10 mil inscritos. Olha, bacana, inscreve aí para ajudar nós. Então, se você gosta dos causos caipira, se você fica feliz em assistir, manda para seus amigos, colabora com a gente, o Pix está aqui embaixo. E compartilha também, se você compartilhar, se você mandar para seus amigos, você está colaborando também, porque o meu canal, graças a Deus, é monetizado, né? Não dá grandes valores, mas todo mês entra um troquinho, né? Às vezes eu fico 2 meses sem receber, 3, porque tem que atingir $100 para poder receber. Mas sempre entra uns cobinhos, pouco, mas entra. Então, de qualquer forma, se você assistiu, você já está ajudando. Mas pode colaborar, o Pix está aqui embaixo. Um grande abraço, fiquem com Deus. E assim a cultura do caos caipira vai rompendo Brasil lá fora. Hora galopeia, hora vai troteando, hora tu vai no passo lento. Mas ela vai indo, deixando para os mais jovens, que contando para eles como era a nossa vida antigamente, porque os jovens hoje têm tudo na mão, hoje está muito fácil. Então eu gosto de contar caos, é uma maneira até que eu acho de educar, de ensinar, né, de mostrar para os jovens como era a nossa vida no passado, como era difícil. Se a juventude está aí hoje, né, pensa nos mais velhos que já sofreu, já passou coisa triste, trabalhando, sofrendo, no pesado mesmo, para poder nós chegar onde é que nós chegamos hoje no Brasil, né? Ainda tem gente aí que tá puxando para trás. Grande abraço, colabora com a gente, o Pix está aqui embaixo. Valeu, fica com Deus.